Olá, tudo bem? Eu sou o Dodô e está começando mais um Manual de Cultura Pop, podcast onde eu irei conversar sobre obras da cultura pop com filmes, animes e videogames. Toda semana tem episódio novo, 5 acompanhe nesse projeto, deixe seu comentário sobre esse episódio. Hoje iremos falar de One Punch Man, um anime que mistura ação, comédia e sátira de super-heróis e faz isso de uma forma brilhante. Foi criado originalmente como uma webcomic, depois ela ganhou tanta popularidade que virou um mangá de verdade e obviamente recebeu uma adaptação de anime e eu conheci a série só pelo anime. Não passei pelo mangá, continuei só no anime porque eu acho que esse é um dos casos que funciona melhor no anime do que no mangá. Porque por ser uma série de comédia, assim, eu acho que séries totalmente voltadas para comédia, como é o caso de One Punch Man, funcionam melhor na animação. Por ser uma série voltada para comédia, o enredo de One Punch Man é bem simples. A história ela gira em torno do Saitama, um herói que treinou tanto, que se tornou tão poderoso, tão absurdamente poderoso, que ele é basicamente capaz de derrotar qualquer inimigo com um único soco. Por isso que a série chama One Punch Man. E o fato dele ser tão forte e derrotar todo mundo com um soco só, deixou ele completamente entediado, porque ele sente que não tem nenhum desafio e nenhuma batalha. Nenhuma batalha representa um desafio real. Aí as primeiras cenas ali do anime, tem aqueles vilões com aparência super poderosa, super imponente, tem até um gigante, e nenhum deles é um desafio real para o Saitama. O Saitama derrota eles com um soco só. E a premissa do anime é que ele vive uma vida entediada e busca um adversário que o faça sentir emoção novamente. Então ali nas primeiras histórias, isso é um foco muito grande do anime, né? Dele conhecendo novos vilões, e aí ele fala, talvez você seja um desafio para mim, mas no final acaba que não é. E depois a série vai se desenvolvendo um pouquinho e chega um novo personagem, que é o Geno, que é um ciborgue que tem um contraste bem grande com o Saitama. O Geno, ele é um ciborgue muito sério e dedicado, que conhece o Saitama. O Geno, na verdade, é um coadjuvante, como se fosse o Robin do Saitama. Ele vê a força do Saitama e decide pedir para o Saitama para virar o discípulo do Saitama, porque ele percebe que o Saitama provavelmente é a pessoa mais forte do mundo. E aí depois você vai ver a estrutura de One Punch Man segue muito parecida com Boku no Hero no sentido de classificação de heróis. Tem tipo uma estrutura de heróis, né? Os heróis meio que são uma profissão mesmo, então tem uma estrutura parecida dos heróis número 1 e herói número 2. Lembra muito a estrutura de Boku no Hero, e a história gira em torno dessa associação de heróis e da vida diária aí do Saitama e do Geno. Vai sempre aparecendo um novo vilão, alguns vilões ganham destaque, né? Mas basicamente no fim, One Punch Man é a subversão dos clichês dos animes de ação e dos filmes de super-herói, com muito humor e uma crítica ao gênero assim muito interessante, porque ao mesmo tempo que isso acontece, One Punch Man entrega batalhas insanas e personagens muito carismáticos, que é algo muito comum de um shonen, e o autor teve essa ideia brilhante de fazer essa crítica, essa sátira com o Saitama, o personagem principal, mas ele traz o Geno como esse Robin do Saitama, e o Geno carrega o plot, né? O Geno é uma pessoa, é um ciborgue, então ele tem superpoderes, mas ele apanha, né? Ele consegue, a gente tem a dimensão da força do vilão, porque antes do Saitama enfrentar o vilão, o Geno tá lá enfrentando ele e o Geno apanha pra caralho. O Geno serve de escada, né? É muito parecido, por exemplo, com a função do Vegeta em Dragon Ball. Muitas pessoas nem percebem isso ao assistir Dragon Ball, mas o Vegeta apanhou de praticamente todos os vilões, né? Ele é o personagem que mais apanha no anime, mas isso tem uma função dentro da história, porque o Vegeta é um personagem muito forte, quase do nível do Goku. Então se o Vegeta tá apanhando do vilão, quer dizer que esse vilão é uma ameaça de verdade, né? O Vegeta serve para apanhar e para mostrar para quem tá assistindo que o vilão é uma ameaça real. Essa é a função do Geno na história de One Punch Man. Ele apanha para mostrar que ali tem uma ameaça real que vai ser salva pelo Saitama. É mais uma crítica ao gênero que o autor, o One, né? O autor de One Punch Man chama One também, faz com o gênero. E a história de One Punch Man é isso. A história de One Punch Man poderia durar para sempre, porque ela segue bem essa sequência do dia a dia do Saitama e do Geno. Aparece um novo super vilão super poderoso, que vai ser talvez a ameaça que surpreenda o Saitama. Então a série sempre brinca com essa possibilidade. Será que esse é o vilão que vai conseguir sobreviver a um soco do Saitama? A história fica muito nisso. E One Punch Man, a essa altura, já é praticamente um clássico, né? Qualquer pesquisa que você fizer sobre animes de comédia, animes de ação, animes shounen, você vai ver lá One Punch Man. Basicamente quase todo mundo que assiste gosta, porque realmente é muito bom, muito brilhante o que
o autor fez com One Punch Man. Só que, curiosamente, pelo menos pra mim, quando eu assisti inicialmente One Punch Man, eu não gostei tanto. Porque a ideia da sátira, ela é bem óbvia, mas eu não me empolguei muito com essa sátira no início, né? Porque eu acho que eu tava muito acostumado com séries americanas e eu achei que One Punch Man ia ficar muito nessa coisa do episódio diário, sabe? Sabe quando você assiste uma série americana, sei lá, uma série de investigação, e todo episódio é um crime diferente sendo investigado, e no final o personagem principal chega a uma solução mágica e desvenda o crime? Eu achei que o One Punch Man ia ficar muito nessa coisa de todo episódio ficar o Saitama, será que esse é o vilão que vai me surpreender? Será que esse é o vilão que vai me tirar do tédio? Então o início de One Punch Man, quando eu assisti pela primeira vez, eu falei, meu Deus, eu não tô afim de ficar vendo esse episódio repetido toda semana. Muito parecido com o que eu senti assistindo Sakamoto Days nesse ano. Sakamoto Days também era um mangá de comédia muito popular no Japão, que recebeu a adaptação de anime, e todo mundo esperava que fosse assim brilhante, né? Porque pelo número de vendas que ele tem no Japão, eu achei Sakamoto Days muito ruim, exatamente por isso, porque todo episódio é igual, todo episódio é a historinha semanal, como se fosse uma série de investigação criminal americana, como se fosse o CSI. E eu assisti a temporada inteira e ficou nisso. A série nunca evoluiu e é totalmente diferente com One Punch Man. One Punch Man ele vai para outros caminhos. O destaque que a série dá para o Geno e o destaque que a série dá em alguns momentos para personagens secundários, para outros heróis, para vilões, é muito bem-vindo e dá uma densidade muito maior pro anime, dá mais vida pro anime, porque ele consegue se manter por mais tempo. E é por isso que ele se tornou um clássico, é por isso que ele é um clássico da comédia. Porque depois que você acompanha tudo isso, ainda mais na época que o One Punch Man aconteceu, que foi ali bem no auge do universo Marvel, né? Daquela monte de filmes de heróis que estava acontecendo, você tinha ali nos animes uma grande sátira disso tudo. E One Punch Man é uma sátira assim brilhante, né? Porque ele faz uma coisa que eu acho muito engraçada com o Superman, principalmente, né? Porque o Superman, ele é o herói americano mais popular aí de todos os tempos, provavelmente vai ser durante toda a história, porque ele representa muito assim bem a força americana, né, e tal. Então os Estados Unidos sempre vai promover o herói do Superman, mas eu nunca gostei muito do Superman e nunca gostei muito do Hulk, porque eu achava eles fortes demais. E basicamente eles conseguiam vencer qualquer adversário dependendo do roteiro. Era o roteiro que definia a hora que eles iam derrotar o adversário. Se uma história tem o Superman e o Superman tá apanhando, uma hora ele vai lutar sério, vai derrotar o vilão. Basicamente o plot define a força do Superman. Ele é tão forte que não tem graça as histórias dele. É tudo baseado ali na força que o roteiro vai dar pro Superman. Eu nunca vi graça nele, nunca vi graça no Hulk. Pra mim o Hulk é ainda mais absurdo. Basicamente qualquer vilão aí dos Vingadores, por exemplo, pode ser derrotado por Hulk caso o autor construa um vilão tão forte que ele não tenha nenhuma solução para derrotar. É só ele colocar lutando contra o Hulk fica lá super nervoso e vai bater no cara se o roteiro quiser, e vai fazer sentido porque a força do Hulk não tem sentido nenhum. Então, resumindo, eu nunca vi graça no Hulk e no Superman. É o mesmo caso que tem com os animes isekais que acontecem atualmente, que o anime isekai basicamente sempre coloca uma pessoa que morreu no mundo real, foi para um mundo fantasioso, e nesse mundo fantasioso ele ganhou uma dádiva divina que o torna imensamente poderoso, e ele é tão poderoso que ele surpreende todo mundo com a força dele, e ele vai batendo em todo mundo. Tem umas centenas de isekais desse jeito e eu odeio todos exatamente por esse motivo, por eles serem fortes demais. E se um personagem é forte demais, qualquer vilão que aparece não tem graça nenhuma, você sabe que tá resolvido. E o One Punch Man é isso. O personagem principal já tá no nome da série, ele derrota todo mundo com um soco só, ou seja, nenhum vilão que aparece vai ter graça. O Saitama representa tudo que eu odeio em personagens poderosos demais. Ele faz uma sátira disso e faz de maneira brilhante, e mesmo tendo a coisa que eu mais odeio em personagens de herói, ele consegue fazer essa crítica tão bem feita que é um dos meus animes favoritos, é um dos animes que eu sempre indico para as pessoas. O One Punch Man não tenta fazer nenhuma sátira super inteligente, super densa, né? Tipo, algo nas entrelinhas e nada não. Ele é bem claro, a sátira dele, é uma sátira bem óbvia, é como se fosse, sei lá, todo mundo em pânico, mas é muito bem feito, é muito gostoso de assistir, é muito interessante acompanhar o dia a dia desses personagens, porque outro detalhe importante dessa obra é o carisma dos personagens. O Saitama, ele é construído para ser um personagem sem carisma, ele é um personagem careca e sem graça no desenho, né? A ideia é que ele seja
tão sem graça, o uniforme dele é tão sem graça, que mesmo ele sendo tão poderoso, ninguém sabe que ele é tão poderoso, porque ninguém liga pra ele. Ele é só um cara numa roupa feia, careca, que passa desapercebido por todo mundo. Então ninguém sabe que ele é o cara mais forte do mundo. Só o Geno, né? O coadjuvante. Então todos esses detalhezinhos, todas essas sátiras que acontecem, fazem que a obra seja tão interessante que você queira acompanhar aquele universo assim para sempre. One Punch Man poderia ser uma série que duraria assim anos e anos, que seria muito gostoso de assistir. E basicamente, se você já assistiu algum filme de herói, algum shonen e gostou, você vai assistir esse anime, pegar as referências e entender qual que é a zoeira, qual que é a graça que o autor tá fazendo aqui. E é por isso que o One Punch Man tá aí no hall da fama dos animes, é aquele clássico absoluto, e pra mim é um dos melhores animes de comédia, um dos melhores shonen já feito. One Punch Man é um anime nota 8,5, é um anime imperdível pra quem curte shonen. Eu acho que o One Punch Man é tão bom que ele funciona até pra quem não gosta de shonen. Aquela pessoa que assiste shonen e acha muito chato, aqueles personagens gritando, aquela poder da amizade, vai ver One Punch Man e vai gostar da sátira. É um anime que, pra agradar gregos e troianos, e como eu disse, o enredo não fica só nas lutas do Saitama. O enredo vem para mostrar as frustrações emocionais existenciais do Saitama, né? O fato dele ser a pessoa mais forte do mundo não o torna feliz. Ele continua tendo os mesmos problemas de uma pessoa normal, a mesma crise existencial, o mesmo tédio. E eu não sei se até hoje ele conheceu alguém capaz de sobreviver a um soco dele. Como eu disse, eu não li o mangá, só vi o anime. O anime tem 2 temporadas apenas. Tá saindo a 3ª. E eu não sei. Será que no final da história o Saitama finalmente vai conhecer alguém capaz de sobreviver a um soco dele? É uma coisa que a gente tem que acompanhar até o final. Espero que vocês acompanhem. E outra coisa também que eu acho assim genial sobre One Punch Man, antes de finalizar, é que o Geno fica muito interessado em como que o Saitama é tão forte. Por que ele é o homem mais forte do mundo? E o Saitama revela o segredo dele. O Saitama revela o treinamento que ele fez para ser o homem mais forte do mundo. E no episódio que ele conta e revela por que ele é o homem mais forte do mundo, foi ali que o anime me pegou completamente. Eu achei genial, super engraçado e perfeito pro que o anime se propõe a fazer, por essa sátira de super-heróis que o anime pretende ser. Eu acho que isso acontece lá no episódio 4 ou 5, então quem não tiver assistido One Punch Man ainda e for começar agora, assiste os 5 primeiros episódios e você vai entender por que o One Punch Man virou um clássico dos animes, por que o One Punch Man vai estar sempre aí nas listas de melhores animes de comédia de todos os tempos. Por hoje é só, pessoal, eu fico por aqui, God bless e good night.